Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje eu voltei com aquele vídeo que vocês gostam bastante, porque tem algumas coisas que a gente vê durante a nossa vida inteira, assistindo televisão, assistindo os filmes, ou até um costume que ficou na nossa cabeça que a gente olha assim, isso aí é até comum, né? Tipo assim, mas a gente nunca viu isso na vida real. Será de onde vem alguns costumes que a gente está acostumado a ver em todos os lugares? É isso que nós vamos descobrir hoje na parte 4 desse vídeo. Se você gostar dessa parte, não deixa de lá ver as outras 3 que estão pra trás ali, que tá bom, hein, meu Brelano? Tá muito bom. Tá muito delicioso, eu acho que você vai gostar também. Combinado? Vamos começar o vídeo de hoje? Então, vambora! Quando a gente lembra do desenho do Pica-Pau, eu acho que posso falar que 97% das pessoas lembram de alguns episódios. Por exemplo, aquele do Fui Tapeado, que ele pega a vassoura da bruxa e fala assim, e lá vamos nós. Está aí, senhora? E lá vamos nós? E lá vamos nós, mas esse a gente já falou, Aurelano. Então esse tá arriscado, mas não tem uma pessoa em sã consciência que não lembre do episódio dele descendo as cataratas do Niágara. Que virou meme e é sensacional. Olha só. Esse episódio, ele é de 1956, só que eu, Renato, que não tenho nada para fazer da minha vida, eu começo a pensar assim, será de onde que eles tiraram essa ideia do Pica-Pau descer as cataratas do Niágara num barril? Porque, assim, não é um negócio que deve ter vindo do nada, né? E realmente não foi, você acredita nisso? Esse episódio, ele foi criado em 1956, e ele foi baseado em um acontecimento que muita gente achava que era uma lenda, mas na verdade é um acontecimento de verdade. A primeira coisa que você tem que saber é que as cataratas do Niágara realmente existem. São cataratas que ficam entre a região dos Estados Unidos e do Canadá. E tem várias cadeias lá montanhosas, né? Sendo que a maior queda que eles têm lá é de 50 metros. 50 metros. Meu Deus! Só que, olha só, presta atenção, se a história que eu vou contar agora não se parece com os dias de hoje. É impressionante como parece alguma coisa meio TikTok e tal, mas vamos lá. No século XIX, quando eles descobriram as cataratas do Niágara, eles começaram a fazer vários desafios nas cataratas. Desafios, né? Que sempre vemos na internet aí. Então começou a nadar contra a correnteza, que era turbulenta, começou um monte de, sei lá, inventar um monte de coisa. Só que em 1900, uma professora que chamava Anne Taylor resolveu fazer o seguinte, ela tinha problemas de dinheiro, ela tinha levado um golpe e tal, tinha ficado sem dinheiro, ela resolveu fazer uma coisa inimaginável para tentar chamar a atenção, porque ela pensou que, chamando a atenção, ela ia conseguir fazer dinheiro com isso. Te lembra algum período histórico recente? Com pessoas entrando peladas no avião, falando que... ou no supermercado, falando que fui discriminada por ser gostosa demais. Ai, meu Deus do céu. Quanto mais eu estudo Babarelando, mais eu quero ir embora. Pelo amor de Deus, cara. Aí o que ela resolveu fazer? Ela resolveu mandar fazer um barril acolchoado por dentro com as dobradiças de ferro para ela poder descer as cataratas do Niágara dentro de um barril. Farias? Não. E era uma das 3 maiores quedas que tinha. Não era tipo assim, não, era pá. Era assim. Que radical! Claro que todo mundo que ela chegava com um projeto falava assim, eu vou mexer com esse trem não. Depois você tem que dar treta aí pra mim, ó, aí eu vou fazer esse trem não. Mas arranjou alguém que era maluco o suficiente e fez, né? Que nem cirurgias plásticas de hoje em dia. Aí, o que ela fez? Isso aqui é uma parte que me mata do coração. Ela pegou o gato dela, colocou dentro do barril, jogou na catarata pra provar que ia sobreviver. E o gato não tinha nada a ver com a história, tomou, né? Mas ele saiu ileso, não teve um arranhão e tal, tudo bem. Aí, em 1901, ela viu que era possível e falou assim, vou descer as cataratas do barril. Sendo que ela falou que tinha 42 anos, dá pra sair na reportagem lá da época, e ela tinha 63. É porque ela falou que se ela fosse mais jovem, as oportunidades iam aparecer mais pra ela. Sim. E foi ela lá, conseguiu, desceu. Ela desceu as cataratas, né, um tempo muito recorde, mas ela ficou 17 minutos à deriva ali até alguém conseguir resgatar ela. Diz ela que ela não teve nenhum ferimento na época, né, ela teve só um corte na testa, mas depois descobriram que ela quase perdeu 100% da visão, né? Eu também...
Aí o que aconteceu? Depois dessa experiência, ela disse que não conseguiu ganhar dinheiro porque ela foi ludibriada pelos empresários dela. É muito hoje essa história, né? É muito hoje. E ela começou a vender coisas, tipo assim, fotos, livros, assinar contando sobre a experiência dela. Gente, mas ela é um ex-Big Brother que desceu no barril, né não? Essa experiência aqui. Tá igualzinho, não tem nem tirar nem pôr. Mas infelizmente ela faleceu em 1921. Mas já era meio esperado também, né? Porque ela tinha 63 anos em 1900, né? Aí também... Mas a história é real. Outra coisa que a gente sempre via nos desenhos do Pica-Pau é aquele carro, assim, ó, que quando ele ia dirigir, o carro morria, aí ele saía do carro e fazia o quê? Girava a manivela. Vocês lembram disso aí? Everybody thinks I'm screwy, that's me. When I go on a driving spree. Então, esses desenhos, eles foram feitos nos anos 30 e nos anos 40. Então é muito natural que eles mostrem a realidade da época, né? Porque talvez você não saiba, como eu não sabia, as chaves dos carros, elas só começaram a ficar mais populares ali depois dos anos 50. Porque antes disso, os carros eles eram acionados só de forma mais manual, vamos dizer assim. Tipo assim, os carros hoje em dia eles têm uma conexão elétrica que manda o impulso pro motor para ele começar a funcionar. Então você virar a chave não é nenhum impulso mecânico que faz o motor funcionar, não. O que faz ele funcionar de fato seria essa manivela. Tanto é que você já teve que ajudar alguém no meio da rua pro carro pegar no tranco, dar aquela empurrada, vai, empurra, e todo mundo empurra junto. Aquilo ali é o mesmo processo como se você estivesse virando essa manivela. Só que essa transição, ela foi um pouco... Ela não foi de um dia pra noite, assim, ó, tipo, agora todo carro tem chave. Então, alguns modelos até dos anos 60 e 70 continuaram tendo a manivela, pelo menos a entrada da manivela, para você ligar. E a gente pode ver isso até hoje. O engraçado é que muita gente nessa época começou a ficar... Como é que eu vou falar? Sabe aquele pessoal que gosta de reclamar, no meu tempo era melhor? Então, sou eu. Essa pessoa seria eu. Só que eles estavam reclamando que eles tiraram o motor, a coisa da manivela do carro, e isso seria uma medida de segurança do carro pegar a qualquer custo. Eu acho que mesmo assim, hoje a gente nem pensa nisso, né? Porque nem sabe que existiu, mas realmente o carro funcionava a manivela antigamente. Agora, filho, se você já viu vários filmes de faroeste, você sempre viu uma pessoa chegando e dá uma cuspidela em algum lugar. Já viu, meu Bruno? Essa cidade é pequena demais para nós dois. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Então, vamos falar um pouco sobre isso, porque tem várias informações interessantes aqui. Primeira coisa é que os cigarros, eles só foram inventados enrolados mesmo depois de 1900. Então, antigamente, o pessoal não tinha cigarro pra fumar, né? Os cowboys lá do Velho Oeste, eles mascavam tabaco. Que nojo. Eles mascavam esse tabaco que podia vir com água ou óleo. Então eles colocavam aquele negócio na boca lá, nhaque. E até tem as cenas muito clássicas do Clint Eastwood, que ele dá uma cuspida preta, é por causa disso. E até nos desenhos da Disney, muito tem a vez que o Mickey, por exemplo, cospe todo preto lá, é por causa de tabaco. Aí ele fazia, olha só. Tanto é que nos estabelecimentos antigamente tinha até, sabe aquelas placas tipo assim, proibido urinar no chão, proibido fazer isso, proibido entrar de capacete. Tem muita gente que diz, né, o dito popular, que se tem placa, tem história. E tinham várias placas lá de proibido cuspir no chão, porque era uma coisa super comum que as pessoas cuspissem no chão, assim, a reveria, principalmente nos bares, nos botecos, imagina no Velho Oeste o boteco. O Velho Oeste de Minas Gerais tinha a placa boteco. É mesmo, é? E eles andavam até com aquele palheiro na boca. Você já viu os caras de Velho Oeste? Assim, o quê? É porque eles usavam isso muito para palitar o dente depois de almoçar. Vamos almoçar. Ou também para limpar o tabaco do dente, que eles tabacavam bastante, viu? O ato de cuspir no chão era tão famoso ou tão corriqueiro no século XVIII e XIX que tinha até nos lugares, tipo hotel, casa e tal, tinha um negócio que era um negócio pra você cuspir, só que um cuspe coletivo, sabe? Eita, que nojo. Chamava spit-on. Que você chegava lá, tava, sabe aqueles velhos que puxa aquele trem parece que tá puxando do pulmão, sabe?
E dá aquela cuspida assim e... Ah, não. Imagina quem que limpava esse trem. Nossa, eu tô falando isso na hora do almoço, né, gente? Vocês desculpem, mas é porque a história é assim. Não me diga! E eles só perderam esse hábito mesmo por causa da tuberculose, que foi uma grande epidemia que teve lá, né? Matou muita gente. E o pessoal falou assim, ó, o governo, vamos dar uma segurada nisso aí, galera, porque isso aí espalha a tuberculose e tal. Só que isso demorou a chegar nos interiores, então ficou mais difícil pro pessoal perder esse costume. Mas, que a gente já viu isso bastante em todos os desenhos e filmes, a gente já viu. Agora, vamos tirar essa nojeira, porque nós vamos falar de um trem tão... Um bicho tão fofinho. Um bicho tão fofinho, que eu não sabia que ele fazia exatamente igual nos desenhos. Gente, vocês já viram um castor construindo barragem? Gente, o castor... Vocês vão ver os vídeos aqui. Ele é tão fofinho. Mas é engraçado que a gente fica pensando assim, será que o castor constrói a barragem mesmo, do jeito que tá nos desenhos e tal? Vocês acreditam que ele constrói? E olha só, ele mesmo derruba a árvore, mordendo a árvore, igual nos desenhos do Pica-Pau, que ela vai fazendo assim, ó, ele vai mordendo até ela virar um filetinho assim, ele derruba a árvore e vai levando. É impressionante, o bicho é inteligente demais. Mas aí que tá, a natureza é linda e tal, eles sabem o que fazer, mas por que eles fazem a barragem? É porque é o seguinte, ó, na época da seca, os rios, eles ficam muito vazios, né, se é que a gente pode dizer assim. E eles são bichos que gostam muito das profundezas dos rios, né, eles gostam de um negócio, uma piscina mais funda pra eles ali. Dessa forma, eles fazem uma barragem pro rio que eles tiverem água lá, quando tiver menos água, eles conseguirem aumentar o nível para eles poderem se divertir a valer. Basicamente, eles estão fazendo uma piscininha pra eles. Errado eles não estão, eles estão fazendo ali de uma forma natural, mas eu fiquei impressionado como que eles são bonitinhos. Outra coisa que a gente só vê nos desenhos é aquele imã em formato de ferradura, assim, ó. Vocês já viram ele? Não é, Babaralando? Todo imã que aparece no desenho é aquele imã de ferradura. Você já viu um? Você já viu um? Não vi. Eu nunca vi um imã daquele na minha vida. Mas eles existem. Na verdade, eles existiram bem mais, porque tinha uma função diferente. Aquele imã ali, ele tem mais uma aplicação dentro de máquinas. Só que antigamente, ali nos anos 30 e 40, que os desenhos que a gente viu na nossa infância foram feitos, eles eram bem mais utilizados. Por quê? Descobriram no século XIX que quando você colocava duas partes do imã mais próximas, a força que ele tinha era muito maior. Principalmente se ele estivesse conectado em alguma coisa elétrica, né, para dar uma corrente a mais ali. Ou seja, ele conseguia puxar coisas com mais peso, mais massa do que ele tinha, que normalmente é a limitação dos ímãs que a gente tem hoje. Então ele foi usado para diversas coisas de máquinas pesadas dentro de equipamentos, né, e também usado no dia a dia, só que num tempo de antigamente. Hoje a gente não vê tanta necessidade de... Pra que a gente usa o imã hoje, né? Tipo, na vida, assim, não tem tanta aplicação. Eu acho que você não está enxergando as aplicações. Por exemplo, você tem alguma ideia, Babaralando, de aplicações? Até quando a gente vai fazer aqueles armários que a gente só faz... Ah, pode ser. Tem imã. Tem imã, mas não precisa ser aquele imã, só imã de geladeira. Acho que não precisava tanta força assim por imã de geladeira, né? E falando mais um pouquinho de carro, porque esse foi um episódio meio automobilístico, né, da nossa parte aqui. Mas eu sempre fiquei pensando, o Pica-Pau, ele dá uma partida no carro com a manivela e toda vez ele vinha com a latinha e fazia assim, ó, no motor do carro. Você já viu isso? Toda vez era um negocinho assim, ó, com um biquinho, ele fazia... Na minha cabeça, isso é desinigripante. Desinigripante? É. Na verdade, não é um desinigripante, na verdade é um inigripante mesmo. Porque é o seguinte, como a gente falou que os carros eles eram muito mais robustos, assim, os motores funcionavam de um jeito diferente, para o motor não quebrar, ele tinha que ser toda vez, tinha que colocar uma substância lá para deixar tudo mais... Sabe quando dói o nosso joelho porque tá falta de lubrificação nas juntas? É a mesma coisa. Só que o carro precisava de graxa. Porque a graxa, inclusive você sabe que o nome dele é graxa porque ele tem ácidos graxos? Impressionante, né? Não serve pra nada na sua vida, mas é uma informação legal. Era o jeito do seu motor rodar mais macio, porque o pessoal ouvia muito aqueles barulhos de batendo e a fumaça começando, eles iam lá, descia do carro, jogava uma graxinha assim, ó, fazia uma graxinha. O carro funcionava uma beleza. Era um jeito de você não virar o melhor amigo do seu Aristides, né? O mecânico do bairro ali. Porque se já quebra hoje, imagina naquela época. Era muito usado.
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal, porque o que tá pra vir de vídeo aí legal, você não perde por esperar, tá? Você tem que estar aqui pra você ver. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!